Vamos agora para a parte, né, de introdução e de conceituação, tá? Então, neste momento, eu vou introduzir introduzir o cálculo estequiométrico e também definir estequiometria para vocês, tá? Vamos começar aqui falando um pouquinho das leis ponderais, tá? Já deve ter ouvido falar disso na escola, lá quando estavam sobre balanceamento químico ou algum tema relacionado. Mas aqui nós vamos iniciar com uma frase de Antoine Lavoisier que fala exatamente isso. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Antônio Lavoisier fala essa frase, né, quando ele está estudando em relações das teorias da vida e etc. Você deve lembrar um pouquinho de biogênese e abiogênese, né? Mas nesse momento a gente vai trazer isso um pouco para a química, né? Como a química parte da natureza, a gente vai trazer o conceito de equação química. Porque nas equações químicas acontece exatamente isso que Lavoisier está falando na frase dele. Que nada vai se perder, nada vai se criar, mas tudo ali vai se transformar, né? Então, quando eu tenho uma equação química, como aquela que estava na nossa primeira aula, né, observe que o que ocorre aí é um rearranjo de moléculas, né? Então, o que acontece aqui é um deslocamentos, é uma reação de adição, né? Então, você tem aqui, por exemplo, dois átomos de hidrogênio se agrupando, cada um com um átomo, né? No caso, 4 átomos de hidrogênio juntando-se em duplas com um oxigênio para cada dupla, para formar a molécula aqui de água, tá? Então, observe, nenhum átomo de hidrogênio vai sumir, ou nenhum, sei lá, átomo de enxofre vai aparecer ali no final, né? Então, tudo é resultado de uma reação química. Então, nas reações químicas haverão ali, né, haverá um rearranjo de moléculas, mas não vai aparecer nem desaparecer nenhuma parte dessa reação química, ou sei lá, uma molécula, um elemento, tudo bem? Então pensa nisso também trazendo para as equações químicas. E agora vamos para as partes das leis, né? Uma coisa importante que a estequiometria se baseia é na lei da conservação das massas, né? Que diz respeito ali que a massa que eu tenho antes da reação química é a mesma massa que eu tenho depois da reação química. E a gente vai poder observar isso bastante quando a gente estiver falando de estequiometria relacionada à massa, que, por exemplo, aqui, ó, na reação da água, onde nós temos gás hidrogênio, gás oxigênio reagindo para formar a água líquida, nós teremos o que aqui? Se você observar falando de massa, calma que eu ainda vou explicar, né, como se calcula a massa molar, mas dando um spoilerzinho, né, o hidrogênio ali, cada um hidrogênio vale 1. Nós temos 4, então nós teremos 4 gramas de hidrogênio, reagindo com 32 gramas de oxigênio, e eu te desafio, pensando na ideia de que nenhuma massa vai se perder, pensa aí, quanto que seria o resultado desses reagentes ali como produto, ou seja, de água? Simples, você vai, ó, somar, você soma 4 com 32. Então, nós teríamos aqui no total 36 gramas de água. Tudo bem? Então, assim, essa regra da conservação da massa também, né, vai se aplicar nas reações químicas. E é isso, inclusive, que nos possibilita muitas vezes fazer aquelas comparações de regras de 3 que nós faremos à frente ali dentro do cálculo estequiométrico. Falando aqui sobre reações químicas, é aquilo que eu estava explicando, né, dos rearranjos de átomos, de moléculas. Então, as reações químicas, elas se combinam, né, também em proporções definidas, né. E antigamente estudaram até as proporções erradas, né, e hoje a gente sabe que através do balanceamento químico, por exemplo, a gente consegue descobrir as proporções que certas substâncias são formadas. Tipo a água nós já conhecemos e sabemos que é exatamente 2 átomozinhos de hidrogênio, um átomozinho de oxigênio que se juntam, se agrupam e formam a molécula de água. Então existe uma proporção definida, né, para que isso ocorra. E é isso que a gente vê muito ali lá dentro do balanceamento, né, outro tópico do nosso curso, né, que está na plataforma do Quimiflix para vocês. Agora, falando de matéria, né? Lembrando que matéria não é a matéria que você deixou acumulado na escola, né? Não é a matéria do caderno. Matéria no sentido químico, tá? Matéria daquilo que tem massa, daquilo que ocupa um volume. Essa matéria ela não pode ser criada ou destruída. Lembra lá de Dalton, nosso querido Downtown? Pronto. O Dalton, né? Ele tem aquele modelo atômico que fala, né, sobre o átomo ser indestrutível. Vocês lembram disso?
Espero que lembre, a gente viu isso aí no módulo também de átomo, né? Mas trazendo para cá, a ideia é que essa massa, essa matéria, ela não seja destruída. Como a gente já estava falando nos outros tópicos, ela vai se transformar, ela sofre rearranjos, né? Mas ela não é destruída. E a última que só se combina em proporções definidas, conservação das massas, né? Conservações das massas e também que essa matéria, né, ela não pode ser criada ou destruída. Mais reto que minhas ventas. Mas tá dando certo. E agora, só para finalizar essa parte, né, desse vídeo, nós temos agora o conceito, tá? Qual é o conceito da palavra estequiometria, né? De onde diabos esse termo surgiu, tá? É da ideia de estequio e metria separados, né? Eu acho que advindo do latim, inclusive, o stoichon seriam nossos elementos e o metron dá a ideia de medida. Então aqui nós estamos falando o quê? Das medidas de quem? Dos elementos. Os elementos, átomos, moléculas e etc. que a gente vai estudar aí adiante. Então, uma definiçãozinha meio que oficial, né, que eu encontrei para trazer para vocês, seria que é o estudo das relações quantitativas de átomos, moléculas, massa, volume, entre as substâncias que participam de uma reação química. Então, essa foi a nossa aula de introdução e conceituação. Te encontro na próxima aula.